A produção de abacaxi orgânico em pequenas áreas com mão de obra da agricultura familiar tem dado certo lá no Paraná. O repórter Mauro Andrade visitou uma propriedade no norte do estado, onde está sendo executado esse tipo de plantação, e é de lá que você tem as informações. Nós viemos a Ribeirão Claro, cidade no norte do Paraná, para conhecer uma propriedade que planta abacaxi orgânico. E nós estamos ao lado de Marina Lima, ela é extensionista técnica do IDR Paraná, especializada em fruticultura orgânica. Marina, satisfação. Faz uma analogia do abacaxi no sistema orgânico e o abacaxi no sistema convencional. Olá pessoal do canal do Boi, é um prazer recebê-los aqui em Ribeirão Claro e mostrar um pouco dessa produção e da nossa experiência aqui com a fruticultura orgânica, principalmente o abacaxi. A respeito da comparação, o diferencial hoje está nos insumos, né? Praticamente a mão de obra comparada ao convencional seriam o mesmo manejo, né? O que muda seria os insumos, a parte de adubação, né? Principalmente hoje a gente não pode, né? Não é permitido usar o nitrogênio na lavoura, então a gente usa outros insumos como a torta de mamona, o N-Organ, urina de vaca, né, administrada via solo. Então hoje o que define essa diferença é os insumos. Hoje quando se fala em cultura orgânica para o abacaxi, a gente não se deve pensar em plantar o abacaxi a campo sem colocar uma cobertura. Essa cobertura pode ser fundamental, pode ser uma cobertura vegetal, pode ser uma cobertura sintética, como o mulching. O que vai beneficiar a planta, né? Vai evitar o crescimento de ervas daninhas, principalmente quando o abacaxi é uma muda pequena. Se ele tiver uma alta concorrência com a erva daninha, ele vai ser prejudicado o seu crescimento, né? O segundo benefício é todo o insumo que você administra no solo, porque quando você vai fazer o plantio do abacaxi no mulch, você já tem que colocar todo o insumo na base. Todo o insumo na base. O que a gente coloca? O esterco bovino, coloca uma fonte de fósforo, uma fonte de potássio e a matéria orgânica. Fechou. E depois eu tenho que administrar o potássio. Então vai ser via gotejamento. Então a gente tem aqui no meio do canteiro uma fita de gotejo. Então a cada 15 dias, depois de 60 dias, a cada 15 dias a gente faz uma administração de potássio, né, para garantir o crescimento da planta, do fruto, e também faz uma complementação com as fontes de nitrogênio permitida pelo registro do Ministério e também pelo Tecpar e BD. Então a gente tem essa preocupação de colocar tudo na base e depois fazer a complementação para que esse fruto possa crescer, desenvolver, ter um brix tamanho, né, e a doçura. No modelo de produção orgânico, as mudas de abacaxi são plantadas sobre uma lona plástica que reduz a infestação de ervas daninhas e não prejudica a absorção de água pela planta. O abacaxi, ele é uma bromélia. Então, ele tem o sistema dele de absorção de água é como se fosse em calha. Então, tudo que cai na calha, né, não sei se... Na coroa? Isso, tudo que cai na planta, ele vai descer para a base, fica como se fosse um reservatório e vai liberando para as raízes absorver. E além disso, o abacaxi, atrás das suas folhas, ele tem uma microcélula, esse branquinho aqui, que serve para absorver a água, a umidade do ar. A umidade do ar. Então, no Nordeste, por que dá aquele fruto doce, grande, bonito? Porque ele absorve só a umidade do ar, né? À noite a umidade desce, ele absorve e se irriga e cresce, tem sol, tem doçura. Então aqui a gente tem abundância de chuva distribuída no ano todo, a gente tem umidade do ar e tem também as raízes, porque chove na área toda, não chove só em cima do mulch. E a água que está infiltra e a raiz absorve. E falando do aspecto de mão de obra, o abacaxi, de maneira geral, é uma cultura que exige muita mão de obra? Não, ele é bem diferente das hortaliças, principalmente as folhosas, que você tem que estar todo dia naquele manejo, né? Irrigando, vendo praga, vendo doença. Ele é uma planta que você pode cultivar ele a cada semana, monitorar, né? Na época de fazer as aplicações, sim, a semana vai ter mais trabalho.
mas é uma planta que permite você ter outras atividades. Você pode ter uma estufa de tomate para ter um giro maior dentro da propriedade e uma diversificação. E não exige muita mão de obra. Ele tem os tempos específicos, né, de plantio, de colheita, mas, num geral, fazendo um comparativo com outras frutas, é uma planta que você pode diversificar e exige pouca mão de obra. E a comercialização hoje do abacaxi? Hoje o nosso foco principal, principalmente para o pequeno produtor, é a merenda escolar. O abacaxi orgânico tem um valor agregado muito bom. Uma unidade do abacaxi pode chegar a 12, 13 reais, depende do quilo. Então a gente foca muito na merenda escolar. Depois da merenda escolar, o produtor pode vender no comércio, de porta em porta, que tem um valor agregado muito bom, em feiras, em cestas orgânicas e também nos supermercados locais. Mas o que tem acontecido em Ribeirão Claro e região, os compradores de produtos orgânicos que comercializam nas grandes metrópoles e capitais, eles vêm até a propriedade e faz a programação junto com o produtor. Eu quero 2.000 frutos toda sexta-feira, você faz essa programação? Eu faço. Então, assim, precisamos de plantar mais frutas, tem comércio, tem qualidade, a gente já tem uma tecnologia de plantio, que é o abacaxi no mulching, a gente tem uma parceria junto com a Embrapa, mudas, conhecimento, pesquisa, então é uma grande chance da gente tornar o Norte pioneiro produtor de fruta orgânica e ter uma identidade nacional. Ok, Marina, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, olha, o abacaxi, no modelo de produção orgânica, é visto meio que como uma poupança, por ser uma cultura pouco exigente em mão de obra. Isso permite à agricultura familiar ter outras atividades, diversificando a área. De Ribeirão Claro, no Paraná, Mauro Andrade.